Não, porque aqui é assim. Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. Você já ouviu essa expressão? Tem muitos lugares que a gente chega e o pessoal diz, não, Hermelino, porque aqui é assim, né? Aqui é desse jeito, aqui é... Então, quando a gente começa a fazer uma reflexão, a entender, né? A procurar entender melhor o que essa expressão significa, a gente vai chegar numa palavrinha que ela é muito poderosa e importante e impactante na empresa como um todo, que é cultura. Essa é a cultura da empresa. Não é? A gente sabe que quando você fala de cultura, muita gente não entende, tem dúvida. O que quer dizer na prática isso? Cultura é isso. Aqui é assim. Né? Aqui a gente tem por hábito. Vou dar um exemplo de como não deve ser para a gente concluir e entender o que eu estou dizendo do lado positivo. Eu me lembro uma certa vez conversando com um diretor de uma empresa e ele soltou uma expressão para mim que foi assim horripilante e aí eu acabei entendendo por que a empresa dele era daquele jeito. Ele disse para mim, eu quero que o cliente se lasque, eu quero é vender. Né? Quando eu ouvi aquela expressão, eu entendi por que a empresa era tão conflituosa. Né? A gente viu ali um clima pesado, o pessoal se matando ali dentro. Sabe quando você entra num lugar e você vê, a gente sente que ali não é um clima legal. E aí quando você ouve o diretor da empresa dizer, eu quero que o cliente se lasque, eu quero é vender, eu quero o dinheiro dele, não é? Ele transmite uma ideia, uma cultura, não é? De que aqui a prioridade é vender a qualquer preço. E aí o que você tem? Vendedor enganando, vendedor que está enganando colega. Por quê? Porque o que importa é mostrar número, como que eu vou fazer isso, de que maneira que eu vou conquistar isso, não importa muito se vai ser de maneira antiética, enganando, se vai ser de uma maneira desonesta. Por quê? Porque o que importa é mostrar número, o que importa é resultado, não importa como se consiga esse resultado. Não é verdade? Tanto que eu brinquei com ele. Eu disse, olha, tráfico de droga dá muito dinheiro. Né? A gente vê traficantes aí milionários. Aí ele olhou assim para mim, não, mas pelo amor de Deus. Eu falei, mas não é qualquer coisa para se conseguir dinheiro? Então, percebe o que eu estou dizendo? Quando ele entendeu, assim, falou, então é ganhar dinheiro, mas não é de qualquer maneira. Não é de maneira desonesta. Não é? Ganhar dinheiro, mas de maneira a ter certeza, a convicção que você está contribuindo para um mundo melhor. Você está atendendo necessidades de clientes. Cliente, quando entra na sua loja, tem um problema para resolver. Eu tenho um filho para vestir, eu tenho uma roupa para comprar, eu tenho um problema para resolver. Então eu saio, quando eu saio para comprar alguma coisa, eu estou precisando de roupa de cama, sabe? Eu preciso comprar lençóis para minha casa, sei lá, percebe? Então eu tenho uma necessidade, eu saio para resolver. Então, quando eu entro na loja, é isso que eu tenho. Então, a loja que está ali com as suas portas abertas se propõe a resolver esses problemas. Então, tem as mercadorias, os seus planos de pagamento, a sua equipe, o seu estoque ali, não é, preparado, as suas instalações, para se propondo a resolver os problemas dos clientes. E aí, quando a gente entende que começa a colocar a prioridade aqui, né, os nossos valores, quais são as prioridades, não, o valor aqui é o cliente. O cliente é o patrão, o cliente é quem põe dinheiro aqui dentro, o cliente é quem paga o nosso salário. O cliente, quando entra aqui, ele tem um problema para resolver. Eu abri essa porta aqui com esse propósito de atender, de resolver os problemas dos nossos clientes que entram aqui. São tantas as portas que esse cliente poderia entrar e deu o privilégio de entrar na minha. Então, esse é o valor principal. Então, quando a gente estabelece esse critério, a gente passa para a equipe que aqui é assim, aqui a gente valoriza o bom atendimento, aqui a gente valoriza respeitar o colega, a gente tem aqui como um valor prioritário a honestidade, a integridade. Percebe? Então, isso é cultura e quem define isso é a diretoria. Então, como é importante a gente entender essa questão da cultura, porque todo o resto acompanha e vem como consequência. E aí você estabelece os pilares. Né? É comum a gente ver ali aqueles quadros de missão, visão, valores, ou se você entra no site e da empresa, nossa missão, nossa visão e tal. Mas está alinhado com os valores verdadeiros da empresa ou são só palavras bonitas ali para parecer legal? Percebe o que eu estou dizendo? Então, como é importante a gente estabelecer claramente qual é a cultura da nossa empresa e engajar todo mundo nessa cultura. É impressionante como isso contamina ou positivamente ou negativamente, dependendo de como se coloca isso e quais são os valores que se está dando prioridade. Então, é uma reflexão importante,
que todos nós devemos fazer. Né? A ética é fundamental, é ela que nos torna humanos. Senão a gente vai para a selva, né? Aí vira selvageria. Né? O mais forte que domine e que destrua os mais fracos, e esse mais forte, uma hora encontra um mais forte do que ele, que vai destruir ele, e assim por diante. Essa é a lei da selva. Agora, nós humanos, nós temos condições de fazer uma reflexão e escolher como a gente se comporta. E a gente pode dar prioridade para o respeito, para a dignidade, para o bem conviver. Saber que se eu te atender bem, a possibilidade de eu ser bem atendido depois também é muito bom, porque todos vão perceber que atender bem é muito melhor do que simplesmente esse universo selvagem. Não é verdade? Então, uma boa reflexão, pense sobre isso. Eu acho que isso também faz parte, não é só entender de técnicas de vendas, entender do financeiro, entender de compras, de técnicas de atendimento. Não, é um conjunto e, acima de tudo, de valores também que são fundamentais, que constroem as bases sólidas que permitem o nosso crescimento. Beleza? Então é isso. Eu lembro você que o canal tem um apoio da Meu Crediário, uma empresa de inteligência artificial que ajuda a sua empresa a estruturar o seu crediário e otimizar essa ferramenta para aumentar os recursos dos clientes, especialmente o faturamento com saúde, de maneira rentável. Beleza? Então é isso. Não esquece de comentar, de verificar se você já é inscrito, de clicar ali no sininho e de deixar o seu like. Né? Eu te agradeço por isso. Te vejo por aí. Um grande abraço.